Voltei, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo legal? Foi belezinha a aula? Para não deixar dúvida, vamos fazer a nossa revisão da aula, mas antes, deixa eu ter o meu momentinho youtuber com vocês. É aquele momento que eu falto implorar para vocês, deixa um recadinho para mim. Eu gosto tanto de receber a mensagem de vocês, vocês não fazem ideia de como eu gosto. Já viu que eu já respondi a alguns de vocês? Pois é, então dá uma olhadinha lá no vídeo, dá uma curtidazinha, compartilha, mostra para os seus outros colegas também, para a sua família. Olha só, minha professora de espanhol, olha só o que eu estou aprendendo, ó que legal! Essa aula a gente aprendeu tudo sobre o passado, o pretérito. Olha, gente, é igualzinho da língua portuguesa. Será? Pois é, meus amores, então não vamos mais perder tanto tempo. Sem mais delongas, simbora para a nossa revisão. Nós trabalhamos os tempos de passado. Nós vimos o pretérito perfeito simples. É aquele que vai expressar algo que acabou em um certo tempo no passado. Algo que eu fiz lá atrás e que, pronto, acabou, se encerrou. É algo que aconteceu, mas acabou. Pretérito perfeito simples é o tempo verbal para expressar algo que já acabou há um certo tempo. Já o pretérito perfeito composto, o nome já diz tudo, ele vem composto. Composto por quem? Pelo verbo haver, conjugado no presente do indicativo e o particípio passado. Esse tipo de verbo eu vou utilizar para expressar algo do passado, mas que tem uma continuidade, que eu comecei a fazer lá atrás, mas que eu faço até hoje. Muitas vezes são usados como expressões de tempo. Por exemplo, yo he hecho toda la cena de ayer. Eu fiz toda a janta ontem. Nós também vimos o uso do pretérito imperfeito. O pretérito perfeito simples, algo que aconteceu e já acabou. Pretérito perfeito composto, algo que eu comecei lá no passado, mas que eu continuo fazendo todos os dias ou com frequência. E o pretérito imperfeito, ele já é usado para expressar algo que ocorreu no passado, sem necessariamente dizer em que momento ocorreu, e muito menos dizer se terminou ou não. Pode tanto ter terminado como não, mas também eu não vou dizer que foi há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu era criança, não importa quanto foi. Eu só estou indicando algo que aconteceu no passado. E também pode ser que eu continue fazendo hoje em dia. Isso significa dizer que o importante é o curso e a duração dessa ação. Olha só a frase. Com mis amigos, jugávamos a la pelota en la calle. Com os meus amigos, nós jogávamos bola na rua. Então é algo ali saudosista, né? Ah, eu gostava tanto lá do meu tempo de criança que eu jogava bola com os meus amigos na rua. Mas quando exatamente que isso aconteceu? Quando eu tinha 10 anos? Quando eu tinha 8 anos? Quando eu tinha 13 anos? Quando que acabou? Foi há 10 anos atrás? Foi há 5 anos atrás? Não sei, mas o que importa é que eu estou falando de algo que aconteceu e que me traz essa saudosidade. E também nós vimos o pretérito plusquamperfecto, que é o nosso da língua portuguesa, mais que perfeito. Ele vai se referir a uma ação passada antes de outra ação situada no passado. Então, é o passado do passado. Eu vou falar de algo do passado, mas que aconteceu porque algo aconteceu ainda anteriormente. É um passado do passado. Olha o exemplo. Cheguei a sua casa e tu já havia salido. Esse havia salido é o meu pretérito mais que perfeito. Olha aqui o meu verbo no passado. Eu cheguei à sua casa. É o meu passado, no meu pretérito perfeito simples. Eu cheguei à sua casa. Só que, por enquanto, todavia, você já havia saído. Então, algo que está se referindo ao passado do passado. Ele é formado e muito assim, ele lembra muito o meu composto, né?
porque ele é formado do verbo haver conjugado, só que esse verbo haver, ele é conjugado no pretérito perfeito do indicativo e o verbo no particípio terminado em ado e ito. Certinho? Agora, meus amores, é com vocês. É aquele momento super esperado por todos, é o momento de manos à la obra. Vamos à atividade que eu volto já já com vocês. Linhos! Como é que foi essa atividade? Essa foi bacana, não foi não? Foi confusa? Um pouquinho, né, gente? Porque a gente só falou de passado. Nós só falamos do passado. A única coisa diferente foram as expressões que a gente falou que não estava ligado ao passado. Mas, sem mais demora, simbora para nossa revisão da aula de hoje. Vamos lá para a atividade de sala. A primeira questão falava o seguinte: na frase Carmen todavía no, o verbo visitar, su nuevo sobrino. Qual a alternativa correta que completa essa sentença ou essa frase utilizando o pretérito perfeito composto? Qual deles? Como é que vai ficar? Vamos colocar cada um, vamos fazer o teste com cada uma das frases. Carmen todavía no has visitado su nuevo sobrino. Lembra-se sempre que a gente está falando de pretérito perfeito composto. B. Carmen todavía no visitado su sobrino nuevo. C. Carmen todavía no ha visitado su sobrino nuevo. D. Carmen todavía no hemos visitado su sobrino nuevo. Ou E, Carmen, todavía no visitasteis su nuevo sobrino. O que a gente tem que colocar na cabeça primeiro? A gente já está procurando o pretérito perfeito composto. Se ele é composto, ele tem o verbo haver mais o verbo visitar com a terminação ado. Beleza, descobri que eu preciso fazer isso. Descobrindo isso, eu já vou excluir a alternativa B e excluir a alternativa E. Agora começou a clarear, né? Com essa clareação que eu dei para vocês, o que é o segundo passo? Carmen. Carmen, qual é a conjugação do pronome pessoal de Carmen? É ella. Ella. Terceira pessoa do singular. Então, você teria que ir lá naquela tabelinha com o verbo haver conjugado e ver onde que está a terceira conjugação do singular. Você vai descobrir que não é has visitado e nem hemos visitado, e sim alternativas E, ha visitado, ella ha visitado, Carmen todavía no ha visitado su nuevo sobrino. O a, porque na terceira pessoa do singular do verbo haver, a conjugação correta é ha, e visitado a gente já sabe que é o infinitivo do particípio que terminado em ado. Facinho, né? Muito simples. Deixa eu apagar essa bagunça para ficar mais claro aqui para vocês. Pronto. A visitado. Alternativa C. 2. Pensando no pretérito perfeito simples, agora a gente está falando de pretérito perfeito simples. Simples, não composto. Os verbos demonstrar e cair na primeira pessoa do plural ficaria como? Então, você tem que pensar lá, vou colocar na tabelinha, seguindo a regrinha de conjugação, esses dois verbos, o verbo demonstrar e o verbo cair na primeira pessoa do plural. Você colocando, você ia descobrir que alternativa A, demonstrávamos e caíamos, está errada. Demonstrei e caí, também está errado. Demonstrava e caía, também está errado. Demonstrávamos e caíbamos, também está errado. E que a alternativa correta é a letra E. Demonstramos e caímos. Isso quando nós falamos de
primeira pessoa do plural do pretérito perfeito simples. Falei que essa atividade foi mais complexa, né? É muito pretérito, é muito passado para se trabalhar. Mas simbora ali para a alternativa 3. Qual das frases abaixo possui o verbo conjugado? Agora nós vamos falar, nem é pretérito perfeito simples, não é pretérito perfeito composto, e sim pretérito imperfeito. Qual das frases abaixo possui o verbo conjugado no pretérito imperfeito? Yo caminaba por la calle. Yo caminé por la calle. Yo caminaré por la calle. Yo caminando, estoy caminando por la calle. Hubo una caminada por la calle. Se você fosse seguir a regrinha novamente, o verbo caminhar, conjugado no pretérito imperfeito, fica caminaba. Então, a resposta correta é a alternativa A. Yo caminaba por la calle. Muito fácil, né não? Esse também estava muito de graça, gente. Todas essas atividades, A1, A2, A3, A4, a única coisa que você precisa fazer é voltar nos nossos slides, olhar as tabelinhas de conjugação e aí você vai tirar de letra para poder responder. Vamos para a questão 4. La forma verbal ha cambiado, presente na frase después de lo dicho, he cambiado de ideia, está no pretérito. Que tipo de pretérito? Quando eu falo he cambiado de ideia. Ele está no pretérito imperfeito, no pretérito indefinido, no pretérito perfeito composto, no pretérito perfeito simples ou no pretérito plusquamperfeito. Esse também estava muito fácil. Você só precisava, de novo, olhar as regrinhas e saberia que he cambiado está no pretérito perfeito composto. Ha cambiado é composto, o verbo haber mais o verbo cambiar. Certo? Listos até aí? Prontitos para a nossa questão número 5, que é a nossa questão do Se Liga no Enem. Eu espero que vocês já estejam aí, ó, 100% e a 1000 por hora, preparadíssimos para a nossa última questão, que é a questão que foi mais fácil. Não foi, não? Foi super fácil. Então, simbora lá ler mais um textinho, né, meus amores? Vamos ler mais um texto. Também eu tô pegando leve com vocês, sabia? Eu tô trazendo textinhos bem pequenos. Esse textinho foi do INEP de 2019, ali voltado para a língua espanhola, o conhecimento da língua espanhola. Vamos lá. É uma notícia. Lograr no tirar nada requiere un poco de disciplina y organización. Cuando se planifica bien lo que compramos, almacenamos y cocinamos, el beneficio es doble, para el bolsillo y para la salud. Cuando pienso en la comida en buen estado que se tira porque ha perdido su valor comercial, como latas aboladas, paquetes próximos a su fecha de caducidad, cambios de diseño y etiquetas mal impresas, se me hace un nudo en la garganta. La regla es de no desperdiciar. Las actitudes que no se observan es la vida cotidiana, muestran que nos conducimos como si no existieran el hambre y la desnutrición. Muchos respondemos a los llamados solidarios, pero pasado el momento seguimos comportándonos sin recordar que el alimento es un recurso limitado. Galera, eu deixei um tempinho um pouco maior para essa atividade, porque vale super a pena a gente traduzir, sabia? Vou traduzi-la para vocês. Olha só, agora a professora Aila vai ter um treco, porque ela não gosta quando eu faço isso, gente. Mas eu vou fazer. Vamos lá. Esse lograr significa alcançar um êxito, né? Não tirar nada requer um pouco de disciplina e organização.
Quando se planifica, se faz plano, um bom plano do que nós compramos e armazenamos e cozinhamos, o benefício é em dobro, tanto para o nosso bolso quanto para a nossa saúde. Quando eu penso na comida em bom estado, que se joga fora porque perdeu o seu valor comercial, porque as latas estão com bolores, porque os pacotes estão próximos da sua data de validade, porque mudaram os desenhos, porque a etiqueta foi mal impressa. Isso aqui ele está se referindo muito mais ao comércio, né? Quando acontece isso, de jogar fora um produto quando está nesses estados. Me dá um nó na garganta. A regra é não desperdiçar. As atitudes que se observam na vida cotidiana mostram que nós conduzimos como se não existissem fome e nem desnutrição. Muitos respondemos aos chamados solidários, mas, passado o momento, nós seguimos nos comportando sem lembrar que o alimento é um recurso limitado. Então, acontece muito isso em mercados, em vendas, em supermercados, de jogar fora aquilo que está perto do prazo de validade, que teve algum problema ali na embalagem de alguma coisa. E se a gente parar para pensar, existem muitas pessoas que dariam tudo por um biscoitinho que está perto da data de validade. Então, é um texto assim, bem bacana para a gente pensar e repensar as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, vamos lembrar que, às vezes, a gente jogar aquele metade do prato fora de comida poderia fazer uma diferença muito grande. Então, meninos e meninas, limpem os pratos que vocês farão a felicidade das mamães e dos papais de vocês. No texto, a expressão semear-se um nudo em la garganta é empregada com o intuito de reforçar a preocupação do autor. Esse mear-se um nudo em la garganta, vocês viram, eu traduzi como me dá um nó na garganta. Qual é a intenção do autor reforçando isso? Alternativa A, preparo dos alimentos, reforçar o desperdício dos alimentos, reforçar o consumo de alimentos vencidos ou o armazenamento de alimentos perecíveis. Quando ele diz que dá um nó na garganta dele, é se referindo ao desperdício de alimentos. Então, ele fica ali bem chateado, bem triste, dá um nó na garganta, quando ele pensa nos alimentos que serão jogados fora porque venceram. Certinho, meus amores? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Nós nos vemos na próxima aula, que será a última aula. E depois dela só as revisões para as nossas avaliações, mas eu já estou aqui com meu coração apertadinho e já morrendo de saudade de vocês. Mas ainda não é o fim, ainda tem mais uma aula, tá bom? Então um beijo no coração de cada um de vocês, hasta pronto, nos vemos aí na próxima classe.